Tá bom? Capítulo 1 de Tiago, a partir do versículo 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Perfeito? Ou seja, é uma tentação que vem de fora para dentro, alguém, né? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não vai colocar ninguém numa situação de pecado para tentar provar a fidelidade desse homem. Deus não vai te colocar dentro de uma zona de perigo só para ver se você é capaz de sair dela. Deus não faz isso. Olha o texto. Deus a ninguém não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. A tentação aqui no sentido de tentação para o mal, para o pecado. É importante saber que em outro lugar da Escritura você poderá encontrar a palavra tentação, mas sendo apenas um período de provação. Então, nós passamos por muitos períodos de provação. Abraão, por exemplo, foi colocado à prova por Deus, mas não numa zona de pecado. Vocês entendem, não? Ou seja, ali quando Abraão é levado por Deus a oferecer o seu filho sobre o altar, ali não era uma questão de pecar ou de não pecar, perfeito? Então Deus não pode tentar a ninguém para o mal, Deus não pode tentar ninguém para o pecado, como está claro aqui em Tiago capítulo 1, né? Versículo 13. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, alguém fala assim, você não é Deus? Então de onde vem a tentação? Aí ele fala, ao contrário, cada um é tentado por Deus? Não. É tentado pelo diabo, essa ratazana solta no universo? É ou não? Como é que diz o texto? Cada um é tentado pela cobiça da ratazana solta no universo, que é o diabo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, até mesmo quando, por exemplo, permita-me colocar esse exemplo que é muito prático, alguém pode falar, não, eu pequei porque o fulano ou a fulana estava se mostrando, estava fazendo isso ou aquilo outro. Ou seja, quer transferir para o outro a responsabilidade do seu próprio pecado. Ele fala, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, cada um tem uma própria cobiça ou uma cobiça própria, conforme diz o texto. Quando esta o atrai e o seduz. E esta é a ordem. A cobiça interior, primeiramente, o atrai. Lembra que Jesus fala, por exemplo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já pecou contra Deus? E a partir daí alguém disse, olhar a primeira vez é natural, porque você está vivendo na sociedade e as pessoas estão passando diante de você. Ora, quando você olha e ao olhar algo te desperta e você volta o seu olhar, esse segundo olhar é voluntário, é a decisão de fixar o olhar, não é? É a sua decisão de agora alimentar alguma coisa que te atraiu. Então, primeiramente, nós somos o quê? Atraídos. Então, eventualmente, alguém poderá ver uma carteira com dinheiro exposto, tem uma carteira exposta, ou um dinheiro exposto, e essa pessoa não ter a cobiça do furto. E por não ter tal cobiça, logo ele vai pegar, até mesmo para guardar, para que nenhuma outra pessoa pegue, e vai então providenciar, devolver essa carteira para alguém. Mas a pessoa que tem a inclinação para o furto, que tem a cobiça específica do furto, ou que o furto é uma cobiça própria daquela pessoa, quando ele olhar, logo ele é o quê? Atraído. Ele olha
E vem logo no coração e na mente o quê? Uma chance, uma oportunidade, um desejo. De agora, eventualmente, eu posso me apropriar daquilo que está dando sopa, né? Daquilo que está vacilando, na linguagem mais coloquial. Então veja, ao contrário, versículo 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai. A atração é a primeira coisa, aquele olhar que você volta porque alguma coisa te chama a atenção. Até aí é algo até natural, porque a cobiça existe, a atração fatalmente vai acontecer. Mas o atrai e o seduz. Quando a pessoa entra no nível da sedução, ela já está agora sendo tomada pelo desejo, e o desejo já está sendo refletido, já está sendo agora idealizado. A pessoa começa a maquinar um meio daquilo acontecer. Continuando, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver o quê? Concebido. Então a cobiça atrai, é o primeiro olhar, né? Melhor, o segundo olhar, né? Quando você volta e olha, ela te seduz, você fica seduzido àquilo, e agora é dito que a cobiça, ela é concebida. É quando você, no coração, nasce já a disposição de realizar. Pronto, agora é só encontrar o momento. Está tudo pronto, está tudo feito no coração. Ela atrai, ela seduz, ela é então concebida. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dar à luz o pecado. Então o pecado, ele nasce. E dar à luz é mesmo antes da ação concretizada. Porque é dito, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então veja que toda a descrição do pecado é algo que acontece onde? Dentro do homem. Então Jesus estava certíssimo, né? Não porque Tiago falou, mas Tiago, na verdade, está confirmando o falar de Cristo, que todo o problema do homem não é o que lhe entra pela boca, mas é o que lhe sai do coração.